Bom, saudação a todos e a todas. Meu nome é William Berger, eu sou professor do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da UFRJ e hoje vou falar para vocês sobre um tópico que eu estudo há muitos anos, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Então, o que a gente vai conversar hoje, na verdade, a gente vai falar um pouco rapidamente sobre as classificações diagnósticas, a epidemiologia do transtorno, suas características clínicas, etiologia e o tratamento. Então, vamos começar pelas classificações diagnósticas. Acredito que todos conheçam, a gente tem duas grandes classificações diagnósticas em psiquiatria, uma da escola americana, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, em sua quinta edição, que é o DSM-5, e a CID-11, que é da Organização Mundial de Saúde. Mas os dois trazem critérios diagnósticos muito parecidos para o transtorno de estresse pós-traumático, embora o DSM-5 seja um pouco mais específico do que o CID-11. Mas só relembrando, né, algumas mudanças que houveram entre o DSM-4, o texto revisado, e o DSM-5, nós tínhamos um grande grupo de transtornos, que eram os transtornos de ansiedade, onde a gente tinha a fobia social, a fobia específica, o transtorno do pânico com ou sem agorafobia, o transtorno de ansiedade generalizado, o transtorno obsessivo-compulsivo, a reação aguda ao estresse, o transtorno de estresse pós-traumático. Com a revisão em 2013 para o DSM-5, né, na verdade, esse grupo ele foi dividido, então foram colocados alguns desses transtornos dentro dos transtornos de ansiedade, mas se criou dois novos grupos, que são os transtornos relacionados ao estresse, ao trauma e estresse, que é o que a gente vai falar hoje, e criou-se também o transtorno obsessivo-compulsivo e outros transtornos relacionados. Tá? E com a CID-10, com a CID-11, também houve alterações, onde a reação aguda ao estresse ela foi retirada dos transtornos especificamente relacionados ao estresse, e o burnout, que é um quadro diferente relacionado à fadiga do trabalho, ao esgotamento profissional, também foi colocado em uma categoria à parte, fora dos transtornos relacionados ao estresse. Então, essa é só uma visão geral da categorização, das classificações dos transtornos mentais atuais. Tá? Aqui é o resumo do que eu falei, os transtornos classificados dentro dos transtornos especificamente relacionados ao trauma da DSM-5 e da CID-11. Mas o que a gente vai falar hoje, na verdade, é do transtorno de estresse pós-traumático. Então, vamos falar agora sobre epidemiologia. Tá? Que população e qual parte da população é acometida pelo transtorno de estresse pós-traumático? Então, primeiro, esses são os dados mais recentes que a gente tem. Esse é um estudo da Organização Mundial de Saúde, na verdade, que foi publicado em 2017, já usando critérios do DSM-5. Então, ele inclui, na verdade, é uma coletânea de estudos, né, que inclui estudos de 24 países, totalizando 68 mil participantes. Né? Ele é uma meta-análise, ele inclui vários artigos. Então, o que se viu nesse estudo da Organização Mundial de Saúde é que mulheres têm, no mundo todo, né, ao longo da vida, tem uma prevalência de transtorno de estresse pós-traumático de até 20%, aproximadamente. Quando a gente fala de prevalência ao longo da vida, a gente está falando de pessoas que já preencheram os critérios diagnósticos para o transtorno em algum momento de sua vida, independente de ter ou não o transtorno no momento que o estudo é realizado. Tá? Então, até 20% das mulheres no mundo já apresentaram, em algum momento, transtorno de estresse pós-traumático, e até 8% dos homens, em algum momento, apresentou o transtorno. Tá? E a prevalência nos últimos 12 meses, ou seja, sintomas compatíveis com o diagnóstico, no período de 1 ano atrás, e aí varia muito de país para país, o instrumento usado, mas vocês podem ver, por exemplo, na Irlanda do Norte, em torno de 4%, né, isso entre homens e mulheres, nos Estados Unidos 2,5%, Nova Zelândia 2%, e alguns países parecem que têm uma taxa mais baixa, mas isso provavelmente se deve a fatores culturais, como Colômbia e México, apesar de serem países que têm
taxas de violência muito altas, aparentemente têm taxas de transtorno de estresse pós-traumático baixas, em torno de 0,3%. No nosso país, no Brasil, nós temos um grande estudo que foi publicado em 2013, ainda com os critérios da DSM-4, mas que investigou cerca de, se eu não me engano, 4.000, perto de 5.000 pessoas, como eu vou mostrar para vocês agora. Então, no Rio de Janeiro, foram 1.600 estudados, que mostrou que a prevalência de transtorno de estresse pós-traumático nos últimos 12 meses é em torno de 3,5%, e ao longo da vida em torno de 8,7%. Então, não é tão diferente daquelas prevalências que eu mostrei para vocês no mundo todo. Tá? Em São Paulo, onde foram 3.000 entrevistados, então nosso N chegou perto de 5.000, foram 4.600 entrevistados, a prevalência no último ano foi de 5%, e ao longo da vida em torno de 10%. Então, estão mais ou menos próximas ali. Tá? Não dá para dizer que são estatisticamente diferentes, mas existe uma tendência à prevalência do transtorno de estresse pós-traumático ser um pouco maior em São Paulo do que no Rio de Janeiro. Então, a gente está falando sobre epidemiologia, classificação diagnósticas, mas o que é o transtorno do estresse pós-traumático? Né? Quais são as suas características clínicas? Eu trouxe aqui, desculpe mostrar para vocês, eu trouxe aqui uma foto de um militar sendo atendido, porque o transtorno de estresse pós-traumático ele foi originalmente descrito entre militares dos Estados Unidos, né, norte-americanos. Né? E, como o nome diz, ele é uma doença necessariamente relacionada ao trauma ou ao estresse, mas não é um estressor comum que pode levar ao transtorno, e a gente vai falar já sobre isso. Então, o transtorno do estresse pós-traumático ele é a resposta humana mais grave, mais intensa ao estresse. A presença de sintomas de transtorno do estresse pós-traumático aumenta a prevalência de ideação suicida em quase 4 vezes quando comparado com a população geral. E até 20% dos pacientes com transtorno de estresse pós-traumático eles tentam suicídio em algum momento de suas vidas. Tá? Mas, porém, apesar de ser a resposta mais característica a um estressor grave, a um trauma, na verdade, o transtorno de estresse pós-traumático é apenas uma das possíveis reações patológicas a um evento traumático. O que eu quero dizer com isso? Os eventos potencialmente traumáticos, ou seja, aqueles que são capazes de gerar uma reação patológica, como o TEPT, tá? São assaltos, sequestros, grandes catástrofes naturais, como a gente está vivendo atualmente da pandemia do Covid-19 e outros. Sempre que tenha ameaça à vida, integridade física, psicológica ou ameaça sexual. Tá? Então, o indivíduo que passa por uma dessas situações, ele recruta suas capacidades adaptativas individuais, suas estratégias de enfrentamentos, que são geradas a partir de características genéticas de cada um de nós, né, características intrínsecas da nossa personalidade, mas também são moldados ao longo de nossa vida por nossa experiência de vida. Então, é importante a gente salientar que a maior parte dos indivíduos que passam por eventos dessa magnitude, eles desenvolvem reações saudáveis, não desenvolvem reações patológicas, tá? Alguns indivíduos desenvolvem até uma coisa que é muito interessante, que é o crescimento pós-traumático. São indivíduos que, após passarem por essas situações limítrofes, eles passam a dar mais valor ao lazer, dedicar mais tempo às suas famílias, aumentam sua espiritualidade, independente da religião. Então, eles passam a ter mais qualidade de vida após passar por esses eventos. Tá? Mas a maior parte dos indivíduos passa por um período de tensão, de estresse emocional, mas dentro de 3 ou 2 semanas volta ao seu estado emocional pré-trauma. Só que outros indivíduos desenvolvem reações patológicas. E essa reação patológica ela não é necessariamente o transtorno de estresse pós-traumático. Tá? Então, pode ser uma reação aguda ao estresse, o indivíduo pode abrir um episódio depressivo, aqueles indivíduos que já têm uma vulnerabilidade natural podem abrir um quadro psicótico, pode aparecer uma reação aguda, um transtorno de ansiedade generalizado após o evento traumático, mas um grupo específico de indivíduos que apresenta sintomas intrusivos,
comportamento evitativo relacionado a situações que lembrem o trauma, cognições negativas e uma hiperexcitabilidade, e mantém esses sintomas por pelo menos um mês, porque uma parte dos indivíduos apresentam alguns sintomas, mas voltam ao seu estado emocional pré-trauma sem que nenhuma intervenção seja necessária. Então, quando esses sintomas se mantêm por mais de um mês, aí sim a gente pode estar falando de transtorno de estresse pós-traumático. O que eu quero dizer com isso? Que o trauma, independente de qual seja, ele não é necessariamente igual ao transtorno de estresse pós-traumático, nem a patologia mental. Na prática clínica de vocês, como psiquiatras, psicólogos, vocês vão ouvir histórias de traumas muito intensos, muito graves, que a gente não imagina como o indivíduo consegue viver depois daquilo. Seja a morte de um filho, né? Seja um estupro, traumas graves, que a gente imagina que o indivíduo não vai sair ileso daquilo ali, mas uma boa parte dos indivíduos, mesmo diante de traumas como esse, não desenvolve o transtorno mental. Então, é sempre importante pesquisar, e pesquisar ativamente, porque faz parte da patologia desses indivíduos não quererem falar sobre o sintoma ou sobre o trauma, pesquisar ativamente se o indivíduo passou por um evento dessa magnitude e se desenvolveu esses 4 grupos específicos de sintomas de transtorno de estresse pós-traumático. Então, a primeira coisa que a gente tem que pesquisar é se o indivíduo foi exposto a um evento dessa magnitude, que é uma exposição real, ou pelo menos ameaça de morte, ferimento grave ou violência sexual, nas formas onde o indivíduo é diretamente a vítima, né? Ele se sente ameaçado de morte, ele passou por um acidente automobilístico onde teve um ferimento grave, ele foi vítima de um crime sexual, ou ele testemunhou pessoalmente, né? Ele viu isso acontecer com alguém ali na frente dele. Ou saber sobre detalhes, saber um evento desse ocorreu com um familiar ou um amigo muito próximo. Tá? Alguns grupos de indivíduos têm exposição repetida ou extrema, né, a esses eventos aversivos, tá? Como é o caso de policiais, bombeiros, socorristas ou médicos que trabalham em emergência. Tá? Então, uma vez exposto a um evento desse tipo, o indivíduo ele pode apresentar sintomas intrusivos. Eu coloquei aqui 1/5, porque são 5 sintomas desse grupo, e para você fazer o diagnóstico pelo DSM, você tem que ter pelo menos um desses sintomas clinicamente significativo. Mas essa rigidez, assim, é mais para fins de pesquisa. Na prática clínica, se o indivíduo está apresentando alguns sintomas e tem sofrimento importante, vale a pena uma intervenção. Então, os sintomas intrusivos são memórias aflitivas recorrentes, involuntárias, né, sobre o trauma, pesadelos sempre relacionados ao evento traumático que o indivíduo passou, reações dissociativas de flashback, que é como se estivesse vivendo novamente aquela situação, aquilo parece real, uma ecmnésia, ou seja, uma memória muito importante, um sofrimento psicológico intenso e prolongado sempre que o indivíduo lembra, seja por pistas internas ou externas que lembram o evento traumático, e uma resposta fisiológica muito intensa, né, sobre quando ele é confrontado com pistas internas ou externas que lembram o trauma. Então, esse aqui é um exemplo real de um paciente que é atendido no nosso ambulatório da UFRJ, que é uma cobradora de ônibus que passou por um assalto, onde levou uma coronhada, foi agredida fisicamente, e ela falava, eu tentei me matar, eu queria parar de ficar pensando naquilo. Então, esse é um exemplo real de um pensamento intrusivo. O segundo grupo de sintomas é esquiva persistente, ou seja, o indivíduo ele evita ou faz um esforço ativo para não pensar, afasta as memórias, pensamentos ou sentimentos aflitivos relacionados ao trauma. E ele evita ou faz esforço para evitar as pistas externas relacionadas aos traumas, que podem ser pessoas que estavam com ele quando passou por aquela situação, evita os lugares, situações, objetos, atividades, ou mesmo conversa. Qualquer coisa que lembre o evento traumático, independente de já ser uma coisa segura, né? O que faz ele evitar isso é a possibilidade dele lembrar de tudo que aconteceu e trazer aquelas memórias
tão difíceis, né, tão sofridas para ele. Tá? Esse é um exemplo também do nosso ambulatório lá na FRJ, de um paciente que tinha sido motorista de caminhão a vida toda, e ele vem de uma família de motoristas de caminhão, ele tem em torno de 50 anos, desculpa, e ele falava que desde o assalto, né, ele passou por vários assaltos, na verdade, e um foi a gota d'água, onde ele não conseguiu mais dirigir, que ele falava que não conseguia nem dirigir carro de passeio mais, porque lembrava o assalto onde ele achou que ia morrer. Então, esse é um exemplo de um comportamento evitativo extremamente incapacitante, uma vez que não permite mais que o indivíduo continue sua profissão, né, aquilo que colocava dinheiro dentro de casa. O terceiro grupo de sintomas são alterações cognitivas, negativas da cognição. Tá? Então, pode ser uma amnésia dissociativa, onde o indivíduo não lembra das partes importantes, isso é muito comum nos traumas sexuais, né? Ele tem uma amnésia ali do evento, do momento crucial ali do evento traumático. O indivíduo pode passar a ter crenças ou expectativas negativas persistentes ou exageradas sobre si, os outros ou o mundo, né? Como se todo mundo fosse ruim, se o mundo fosse um lugar perigoso, todas as pessoas são ruins, ele é um indivíduo ruim, enfim. Cognições distorcidas sobre as causas e consequências do evento traumático, né? Muitas vezes um indivíduo passa a ter sentimentos de culpa, de raiva intensa, mesmo quando ou vergonha, né? Mesmo quando o indivíduo não tem culpa nenhuma sobre o ocorrido. A vergonha é muito comum nos crimes sexuais também, nos estupros, onde o indivíduo, o homem ou a mulher, obviamente não tem culpa nenhuma de ter sido estuprado, mas pode se sentir culpado ou envergonhado pela situação. Uma anedonia, né, onde o indivíduo ele passa a ter falta de interesse ou de prazer nas atividades que ele gostava, e uma sensação de distanciamento, afastamento das outras pessoas. Tá? Só lembrando que você não tem que ter esses 7 sintomas. Né? O DSM pede 2, mas se na sua prática clínica, se o indivíduo apresenta um desses sintomas, e se isso já causa sofrimento para o indivíduo, não tem por que você não tratá-lo, desde que esse sintoma já dure mais de um mês, como eu expliquei para vocês. Tá? O indivíduo pode apresentar também uma incapacidade permanente de experimentar emoções positivas, como sentimento de amor, de carinho. E o último grupo de sintomas são alterações na excitabilidade, na reatividade. Tá? Então, o indivíduo ele pode passar a ter um comportamento muito irritado, com ataques de raiva, lembrando que tem que haver uma quebra de como o indivíduo funcionava antes e após o trauma, né? Ou seja, houve uma mudança, ele passou a apresentar esses comportamentos. Um comportamento descuidado, autodestrutivo, né? Como dirigir embriagado, se colocar em situações de risco. Uma hipervigilância, né? Você se manter tenso e escaneando o ambiente o tempo todo em busca de perigo. Uma resposta de sobressalto exagerado, que é você se assustar facilmente por qualquer barulho ou qualquer alteração no ambiente. Uma dificuldade intensa de concentração, insônia inicial, média ou terminal, não faz diferença, tá? Independente dos pesadelos. Então, esses são as características clínicas do transtorno de estresse pós-traumático, e esse é um último exemplo que eu trago para vocês de um gerente de banco atendido no nosso ambulatório, que ele falava que ficava o tempo todo alerta, né? Qualquer pessoa para ele era bandido, então ele não conseguiu mais trabalhar numa agência bancária porque ele achava que todo mundo que entrasse ali ia assaltar de novo a agência, né? O trauma dele foi um assalto ao banco que ele sofreu. Então, vou falar rapidamente da etiologia do transtorno, né? O que causa o transtorno. Existem várias hipóteses que não são mutuamente excludentes. Não dá para eu falar de todas aqui hoje para vocês, mas eu vou falar pelo menos das principais, ou da principal. Tá? Então, assim, é importante a gente entender que memórias emocionalmente carregadas, elas são importantes para a nossa sobrevivência. Né? Então, estímulos emocionalmente carregados, como o medo, eles devem ser armazenados na nossa memória de uma forma mais intensa ou mais segura do que os estímulos neutros. Tá? Isso se dá através da atuação da noradrenalina na nossa amígdala. Então,
quando a gente passa por uma situação de medo, como ocorre nessas situações potencialmente traumáticas que eu descrevi para vocês, obviamente a gente tem uma grande liberação de noradrenalina. A noradrenalina, ela estimula, então está aqui a situação perigosa, né? Quando a gente vê uma situação dessa, a gente tem uma liberação noradrenérgica que estimula a nossa amígdala, tá? E a nossa amígdala, ela atua como uma porta de entrada para as memórias para o nosso hipocampo. Então, a amígdala estimulada, ela força uma maior consolidação de uma memória importante como essa. Por quê? Para que no futuro a gente evite situações que nos coloquem em risco. Tá? Isso é chamado de consolidação da memória. Tá? O que acontece, isso é importante, né, para a preservação das espécies, mas o que acontece é que o transtorno de estresse pós-traumático ele é uma patologia, ou seja, ocorrem problemas no mecanismo de consolidação da memória que faz com que ela seja consolidada de uma maneira tão intensa que, na verdade, ela seja prejudicial, que ela seja nociva ao indivíduo. Então, a memória ela perde aquela característica protetora e ela passa a ser exagerada. Tá? Então, o que acontece? Tá? Vocês imaginem o seguinte, diante de uma cena dessa, ocorre essa liberação intensa de noradrenalina que eu falei para vocês, você tem uma hiperestimulação da amígdala e você tem uma hiperconsolidação da memória no hipocampo. Por que ocorre? Existem várias razões para isso. Tá? Por exemplo, quando a gente está diante de uma situação dessa, além da liberação da noradrenalina, existe também uma intensa liberação de cortisol, que é conhecido também como hormônio do estresse. Tá? O cortisol, ele contrabalanceia essa atuação, ele diminui a atuação da amígdala, fazendo um balanço entre a atuação da noradrenalina na amígdala, então ela equilibra de maneira saudável essa consolidação da memória. Quando você não tem, por razões genéticas ou até farmacológicas, um pico de cortisol associado à atuação da noradrenalina na amígdala, você tem uma hiperestimulação da amígdala, o que causa uma hiperconsolidação da memória traumática. Uma outra via, né, de downregulation, né, dessa estimulação da amígdala, são os estímulos provenientes do lobo frontal, responsável pela racionalização, pelo controle dos impulsos. Então, diante de uma situação dessa, o nosso lobo frontal também manda estímulos para a amígdala, a fim de que essa consolidação da memória traumática seja feita de maneira saudável. No TEPT, você pode ter uma diminuição da atuação do lobo frontal e do cortisol, né, deixando a noradrenalina livre para estimular demais a nossa amígdala e guardar, né, armazenar uma memória muito intensa no hipocampo. Tá? E aí ocorre o transtorno do estresse pós-traumático. Mas o que acontece? Sempre que a gente tem uma revivescência, né, aqueles pensamentos intrusivos que eu falei para vocês, você tem uma nova liberação de noradrenalina, levando aqueles sinais de estimulação fisiológica, com taquicardia, sudorese, respiração curta, né? Então, você tem uma nova liberação de noradrenalina, e aí você tem uma nova estimulação da amígdala, levando uma reconsolidação da memória traumática cada vez que você tem sintomas intrusivos. Então, isso perpetua aquela consolidação patológica da memória traumática no hipocampo, e por isso que, diferente dos indivíduos saudáveis, as memórias elas não vão perdendo a sua intensidade ao longo do tempo. Eu falei para vocês que a maior parte dos indivíduos diminui os sintomas quando apresentam em torno de um mês, né? E por isso diminuem os sintomas e não apresentam transtorno, né? Quando o transtorno está presente, há uma alteração nesses mecanismos e essas memórias são perpetuadas dessa maneira muito intensa, causando a patologia. Tá, então, essa é uma das possíveis explicações do transtorno de estresse pós-traumático. Existem outras, mas talvez a principal seja essa. Então, na verdade, o transtorno do estresse pós-traumático ele é uma patologia da memória. Tá?
E como a gente vai tratar isso, né? Qual o tratamento para o transtorno do estresse pós-traumático? Então, existem duas grandes formas de tratamento, a farmacoterapia e a psicoterapia. Tá? Então, alguns autores defendem que o tratamento psicoterápico focado no trauma, tá? Principalmente a terapia cognitivo-comportamental focada no trauma, deve ser a primeira intervenção dos pacientes com transtorno de estresse pós-traumático. E advogam que a farmacoterapia não deve ser rotineiramente utilizada como tratamento de escolha para o TEPT, tá? E que o tratamento farmacológico só deveria ser iniciado nos casos onde o indivíduo se recusa a fazer a psicoterapia, quando ele tem um quadro clínico muito instável que impeça o início da psicoterapia, ou quando ele já tentou outras vezes, teve uma resposta insatisfatória. Outros dizem ainda que sintomas dissociativos muito graves, como flashbacks muito frequentes e tal, podem ser agravados na exposição prolongada, enfim, na terapia de exposição. Os tipos de psicoterapia eficazes no tratamento do TEPT é a TCC tradicional, a terapia de suporte, terapia centrada no presente, uma variação da TCC tradicional, que é de sensibilização e reprocessamento através de movimentos oculares, que tem respostas muito boas, tá, para o tratamento do TEPT. Agora, todas essas que eu citei, na verdade, são terapias cognitivas comportamentais focadas no trauma. E todas elas têm em comum o processamento emocional da memória traumática e a integração de novas informações corretivas, mostrando que aquelas pistas, né, que levam a toda a sintomatologia física e mental do trauma são, na verdade, seguras e que não há mais necessidade do organismo e da mente reagir daquela maneira. E essas terapias já foram testadas em diversas populações, tá? Como veteranos de guerra, vítimas de agressões sexuais, refugiados, enfim, em várias populações. Tá? Uma sessão típica, né, de terapia cognitivo-comportamental focada no trauma, o paciente é levado a se envolver, né, na memória traumática por um período mais prolongado. As sessões duram em torno de 40 a 60 minutos e são repetidas, né, várias vezes. Tá? O problema é que só 2/3 dos pacientes respondem a essa intervenção. Agora, existem outros autores que falam que tanto a farmacoterapia quanto a psicoterapia focada no trauma, né, a TCC focada no trauma, são igualmente eficazes, tá? E podem ser considerados como intervenções de primeira linha para o tratamento do TEPT. Eu sou favorável a esse tipo de visão e acho que a escolha da farmacoterapia ou da psicoterapia deve levar em consideração as preferências individuais do paciente, enfim. Tem pacientes que acreditam mais na medicação, outros não têm horror a tomar medicação. Então, isso varia um pouco de paciente para paciente. Agora, uma coisa que é importante a gente ver é o que fazer quando o indivíduo passa por um evento traumático, né? Como é que a gente pode prevenir o desenvolvimento do TEPT? Tá? Então, eu estou falando antes daquele 1 mês necessários para o desenvolvimento, para a manutenção dos sintomas, para você chegar ao diagnóstico. Eu estou querendo dizer agora sobre as intervenções possíveis para evitar o desenvolvimento do transtorno do estresse pós-traumático imediatamente após o trauma. Então, a primeira e mais importante coisa é o que não fazer. Tá? Evitar debriefing, que são sessões psicoterápicas guiadas de grupo, onde os indivíduos falam a respeito da experiência traumática comum que eles tiveram, mas, apesar dos indivíduos se sentirem bem após o debriefing, ele aumenta o risco do transtorno de estresse pós-traumático ao longo do tempo. Evitar benzodiazepínicos, porque os benzodiazepínicos eles podem diminuir o risco eles diminuem o pico de cortisol, que eu falei para vocês que contrabalanceia os efeitos da noradrenalina na amígdala. Então, benzodiazepínicos podem, não quer dizer que façam, mas podem aumentar o risco ou a incidência de transtorno de estresse pós-traumático. Tá? Então, essas intervenções são possivelmente iatrogênicas.
O uso de inibidores da recaptação de serotonina, gabapentina ou propranolol, embora tenha todo um racional para o seu uso no peritrauma, ali logo depois do evento traumático, os estudos até agora mostraram que eles são ineficazes na prevenção do TEPT. E glicocorticoides, opioides em altas doses e o uso de ocitocina em experimentos, né, em laboratório ou em pesquisas, né, tem mostrado resultados promissores, né, nos ensaios clínicos, o que não quer dizer que a gente deva usar ainda na nossa prática clínica diária, tá? Mas existem estudos mostrando resultados promissores do uso de glicocorticoides, de opioides, de ocitocina, tá? O que fazer? O que a gente sabe que é eficaz até o momento? Psicoterapia focada no trauma, como eu já falei para vocês, logo depois do evento traumático, pode ser feito para ajudar a elaborar melhor aquele trauma antes do desenvolvimento do transtorno do estresse pós-traumático, e a promoção do suporte social. Tá? E esse é um dos eventos que melhor aumentam, que mais aumenta a resiliência dos indivíduos. Tá? E quais são os medicamentos de primeira escolha para o tratamento do TEPT uma vez instaurado? E aí eu já não estou mais falando de prevenção, né? Estou falando depois do transtorno desenvolvido no indivíduo, né? Então, eu falei que uma intervenção eficaz é a terapia cognitivo-comportamental focada no trauma e suas variações, mas tem indivíduos que não respondem, né? Ou indivíduos que não querem fazer a terapia, e o que a gente deve fazer? Então, até agora, as duas medicações que a gente tem aprovada pelo FDA, na verdade, são só duas, a paroxetina e a sertralina. Tá? Os estudos que mostraram, que fizeram a liberação dessas drogas pelo FDA, né, que é a agência americana equivalente à Anvisa brasileira, né, nos estudos que levaram à liberação da paroxetina, houve uma melhora em 42% dos pacientes que tinham transtorno de estresse pós-traumático e da sertralina entre 40% e 47% dos pacientes. Então, assim, a gente vê que menos de 60% dos pacientes, ou em torno de 60% dos pacientes, respondem ao tratamento farmacológico tradicional. E apenas 20% a 30% aumentam a remissão completa dos sintomas. Então, o transtorno de estresse pós-traumático é um transtorno extremamente resistente à farmacoterapia e também à psicoterapia. Tá? Mas, até hoje, são as únicas drogas aprovadas pelo FDA para o tratamento do TEPT. O que não quer dizer que outras drogas não sejam eficazes. Tá? A gente sabe que o uso off-label é quase que uma rotina na nossa prática clínica. Então, o British Journal of Psychiatry, em 2015, publicou uma meta-análise muito interessante, vendo todas as medicações, né, que seriam eficazes na farmacoterapia do TEPT, né, como monoterapia. Tá? E ele mostrou que a paroxetina, né, essa meta-análise mostrou que a paroxetina é eficaz, mas a fluoxetina também é eficaz e a venlafaxina. E, de fato, no nosso ambulatório, a gente tem resultados bem interessantes com a venlafaxina. Então, assim, na nossa experiência clínica, pelo menos na minha experiência clínica lá na FRJ, nesse ambulatório que tem mais de 20 anos de funcionamento, a gente vê resultados muito promissores com a venlafaxina e com a paroxetina. São as drogas que mostram, pelo menos lá para a gente, né, são as drogas que apresentam melhores respostas. Esse é um estudo muito interessante, publicado no JAMA, em 2019, então é um estudo recente, mostrando, ele busca ver o que é melhor, a monoterapia farmacológica, tá, com a sertralina, que ele está estudando a sertralina, que é uma das drogas aprovadas pelo FDA, a associação entre a TCC com exposição prolongada e o placebo, e a exposição prolongada e a sertralina. Então, essa curva aqui mostra a redução dos sintomas de TEPT ao longo do tempo, através da CAPS, que é a principal entrevista clínica estruturada, seria o padrão ouro para se investigar os sintomas de TEPT. Então, ele mostra o seguinte: pacientes com gravidades semelhantes no começo do tratamento, ele acompanhou por 24 semanas,
tá? Todos aqui tinham gravidade semelhante nos sintomas, e aqui é a exposição, terapia de exposição mais placebo. Aqui, esse mais escurinho aqui, seria somente a terapia. Isso aqui, Enhanced Medication Management, que é só uma maneira computadorizada de ver que o paciente está usando aquela dose todos os dias, né? Cada vez que o indivíduo abre o potinho ali para tomar a medicação, um computador registra que esse potinho foi aberto, então é só para ter certeza que o indivíduo não esqueceu de tomar e que ele tomou adequadamente todos os dias. E aqui seria a associação das duas drogas, da sertralina com a terapia de exposição. Então, olha que, independente da forma de tratamento, a curva de melhora é semelhante aos indivíduos ao longo do tempo, né? Você tem uma redução dos sintomas até a 12ª semana em todos os grupos, tá? E depois uma estabilização dos sintomas até a semana 24. E quando se chegou aqui, viu-se que não houve diferença estatisticamente significativa entre o uso da psicoterapia de exposição prolongada, da psicoterapia de exposição prolongada mais a sertralina, ou da sertralina individualmente. Então, esses 3 grupos se comportaram da mesma maneira. Tá? Se eu não me engano, esse estudo tem em torno de 220 a 250 participantes. Então, esse estudo recente mostra para a gente que as 3 formas de terapia, né, a farmacológica mais a terapia de exposição sozinha ou a droga sozinha, são eficazes no tratamento do TEPT. Não faz muita diferença entre si. Então, eu volto a dizer isso, depende muito, né, se você vai indicar psicoterapia ou se você vai indicar a terapia farmacológica, depende muito das características de cada paciente. Tá? Então, era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Agradeço muito a audiência, a atenção de vocês. Espero ter podido ajudar na prática clínica, ter adicionado conhecimento para vocês no tratamento desse transtorno tão grave, né? E que, infelizmente, a gente vive num país tão violento, então o transtorno de estresse pós-traumático ele é muito prevalente na nossa prática clínica, mas ele tem que ser pesquisado ativamente, porque faz parte da patologia o indivíduo querer esconder os seus sintomas, porque lembrar aquilo tudo é muito sofrido para ele. Tem aí meu e-mail de contato, caso alguém tenha alguma dúvida, queira me contactar por qualquer razão. O meu e-mail é wberg@globo.com. Agradeço